poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós queremos, acima de tudo, colocar cativo diante do Senhor a nossa distração, as nossas preocupações, as nossas angústias e ansiedades, que nessa hora o poder de Deus, o poder do Espírito possa nos direcionar de uma maneira direta para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, porque sei que hoje o Senhor vai construir e continuar desenvolvendo a nossa salvação em Cristo Jesus. Pai, é sobre esse Espírito que nós oramos e já te agradecemos. Não se limite às minhas limitações, mas vai além de mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, nessa noite eu quero conversar com vocês, aproveitando o que, de uma coincidência, nós não havíamos programado, mas eu não sei se vocês perceberam, as últimas duas mensagens, elas têm temas parecidos. Nós falamos sobre o escândalo da graça, falamos sobre o escândalo da mesa, e hoje eu quero conversar com vocês com o tema, o escândalo da cruz. E usei esse texto que Paulo nos instrui a respeito de que, de fato, a cruz ela é loucura para o mundo. Ela é um escândalo para aqueles que estão perecendo. E meus amigos, se você for ser sincero, você vai perceber que em toda a história não existe nada maior do que a história da cruz, que pôde trazer uma complexidade, uma admiração, onde Deus se escolhe se manifestar de uma maneira totalmente diferente do que aqueles que o aguardavam estavam esperando. As suas expectativas, de certa forma, não foram apenas surpreendidas, mas sobretudo também foram frustradas. O texto que nós lemos diz que Paulo, falando a respeito da cruz, ele diz: a cruz nos ofende. E por que a cruz é o escândalo da história da humanidade? Porque ela é o lugar onde Deus julgou o pecado com absoluta justiça, mas também ela é o lugar onde Deus amou o pecador com graça infinita. Eu vou repetir: a cruz se torna um escândalo, uma dificuldade de compreender. Por quê? Porque ela é o lugar onde Deus julgou com absoluta justiça o pecado, mas ela também é um lugar onde Deus amou o pecador com graça infinita. A cruz é o lugar onde o santo é condenado e o culpado é absolvido. Olha que grande paradoxo. Parece que não faz sentido para nós. O justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Vamos ser sinceros, Deus poderia se revelar ao mundo de forma totalmente diferente da qual Ele fez. A Bíblia diz que Deus é onipotente, ou seja, Deus tem poder de fazer o que Ele quiser. Deus não se limita. Mas Ele escolhe uma maneira extremamente curiosa para se revelar ao mundo, diferente daquilo que nós faríamos. Vamos tentar criar uma situação hipotética aqui na nossa cabeça. Se você ganhasse na Mega Sena, eu fui pesquisar a Mega Sena da virada do ano 2024, foi de 635 milhões de reais. 635 milhões de reais foi o ganhador. Na verdade não foi o único ganhador, mas o prêmio do ano passado da Mega Sena foi 635 milhões de reais. A pergunta que eu faço para mim e para você é: que casa você moraria se você tivesse 635 ou 34 milhões de reais na sua poupança?
Que carro você andaria se você tivesse 634 milhões de reais na sua poupança? Provavelmente eu e você moraríamos no melhor condomínio da cidade, sim ou não? Sim ou não? Você não sei qual, tá? Vamos lá, né? Moraria no melhor condomínio da cidade, uma casa extremamente sofisticada e luxuosa. Mas ele não luxar até ela chega. Vamos ser sinceros, é muito dinheiro na conta. E o carro? Você não andaria com um Fiat 147? Quem já teve Fiat 147? Olha a idade. Menos, um pouco menos? Você não andaria com um carro modesto? Vamos lá? É óbvio que essa é uma comparação boba, simples. Jesus tem um poder de fazer o que Ele quiser. Ele não é limitado como nós, ou apenas tem na conta 634 milhões. Mas se fôssemos nós estaríamos luxando, vivendo e comendo o melhor dessa terra. Imagina você fazendo uma viagem, você não ia na classe comercial, vamos lá. Você ia primeira classe, pelo menos. Emirates pra cima. Hã? Eu estou com vontade de comer uma pizza lá na Itália, vamos embora. Ainda leva o Gima. Levaria o Gima. Glória a Deus. Ou seja, meus amigos, se nós tivéssemos poder, autoridade, dinheiro, provavelmente nós nos portaríamos ou nos manifestaríamos de uma maneira totalmente distinta do que Jesus fez. A Bíblia diz que a cruz é um escândalo para a humanidade, porque Deus se decide revelar, não como alguém extremamente assuntuoso, imponente, um rei cheio de majestade. Não. O que gera escândalo quando Deus se manifesta é porque Ele decide se revelar na humanidade, na plenitude dos tempos, no madeiro. Ele nasce numa estribaria, lugar onde se dava alimento aos animais. Eu fico imaginando José. Já foi difícil ser convencido de que o filho era dele, mas o Espírito fez o trabalho bem feito. Aí, se você fosse fazer uma viagem com uma mulher grávida, provavelmente na altura da gravidez de Maria, você tomaria todos os cuidados necessários, sim ou não? Todos os cuidados necessários. Aí vem um licenciamento, e aí ele é tendo que destacar até a sua cidade, e a Bíblia diz que no meio do caminho, o menino nasce. Imagina ele olhando e falou: Jesus, hein? Não tinha um lugar melhor? Deus podia ter avisado, né? Que eu me prepararia um pouco melhor. Essa família que gerou a manifestação da revelação de Deus, ela provavelmente também viu aquela história com uma complexidade absurda, porque não faz sentido o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, nascendo assim, vivendo dessa forma, escolhendo uma serva humilde. Então olha o paradoxo que é. A Bíblia diz que Jesus morto naquela cruz, ela chama aquele episódio de vitupério. Olha que palavra bonita para você colocar um filho. Vitupério, né? Sabe o que significa a palavra vitupério? Vitupério significa humilhação. A Bíblia diz que Deus decide se revelar, não de maneira gloriosa, mas naquela cruz Ele se revela através de uma enorme humilhação, infame. Uma situação extremamente vergonhosa. Essa foi a maneira pela qual Deus decide se revelar. E Paulo diz: a cruz é um escândalo. A cruz é loucura. Deus poderia pelo menos assinar assim, sabe? Nas cataratas do Iguaçu. Quem já foi nas cataratas do Iguaçu? Pouquinhas pessoas. Lugar bonito lá. Imagina aquelas cataratas, coisa mais linda. E aí ele assinasse assim, bem no céu, no ladinho assim: assinado Deus. Ele poderia, no Cristo Redentor, lá em cima, deixar em algum lugar assim, a sua assinatura, para mostrar quem Ele é, o seu poder, mas não. Deus não escolhe se revelar dessa forma, mas Deus escolhe se revelar ao mundo na plenitude dos tempos, numa madeira ou num madeiro.
no madeiro. E Paulo vai dizer, principalmente nas suas cartas ao cativeiro, que quando esse Deus se revela de maneira tão diferente daquilo que as pessoas estavam esperando e aguardando, Paulo ainda fala, esse Deus que se revelou crucificado naquela cruz, que criou todas as coisas, Ele não apenas se revelou, mas Ele também traz à manifestação um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. Quem lê a carta de Paulo, principalmente as cartas do cativeiro, você vai perceber que diversas vezes ele está dizendo, o Cristo crucificado é um mistério de Deus que estava oculto desde a fundação do mundo. Havia um mistério, havia sinais que ainda não foi totalmente revelado, mas foi aguardado para aquele momento. Você não precisa abrir, eu vou só refrescar a sua memória. 1 Coríntios 2,7 diz, pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é um mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Efésios 3,3, como lhe escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E eu me encerro, Colossenses capítulo 1 diz, essa mensagem foi mantida em segredo. Que mensagem? Preste atenção. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Paulo está dizendo que havia uma mensagem a ser revelada, só que essa mensagem Deus não revelou desde o início, ela foi preparada, separada, aguardada para aquele tempo, e essa mensagem era, o Deus Todo-Poderoso se revelaria ao mundo se doando, de uma maneira humilhante, vexatória, mas sobretudo, Deus também anunciaria nesse sacrifício, que não apenas o povo da promessa, os judeus seriam salvos e participantes dessa promessa, mas também os gentios, aqueles que andavam afastados, eles também seriam herdeiros e co-herdeiros da promessa do Salvador. Paulo diz que nem os anjos sabiam como Deus se revelaria. Então a cruz é o lugar, não só que os homens, mas que todas as regiões celestiais, incluindo também os anjos, são pegos de surpresa. Deus revelando a sua glória naquele madeiro. Aleluia, aleluia. Mas como um escritor, ou um bom escritor, como eu acabei de dizer para vocês, Deus deixou na história sinais que apontavam para esse episódio. A primeira profecia messiânica, Gênesis capítulo 3, versículo 15, vocês vão lembrar, não precisa abrir, mas preste atenção aqui, a primeira profecia messiânica, Gênesis capítulo 3, diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Pela primeira vez, logo na criação, há milhares de anos atrás, Jesus estava sendo representado por aquela profecia, e Deus em Gênesis 3 diz, haverá um dia, e esse dia chegará, aonde o pecado será remido, aonde o pecado será perdoado de uma vez por todas, e Gênesis capítulo 3 estava apontando para o madeiro, apontando para a cruz. Ainda em Gênesis capítulo 3, mais no versículo 21, diz que Deus fez roupas tirada de peles de animais para cobrir o quê? O pecado, a culpa e a condenação do primeiro casal. Mais uma vez, Deus estava, através de sinais, apontando para o grande dia da cruz, dizendo, não tem como encobrir pecado sem que um sangue seja derramado. Para que eles pudessem ser cobertos com aquela pele de animal, animais precisaram morrer. O sangue de animal, simbolicamente, profeticamente, apontava para a cruz. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4,
a oferta de Caim, a oferta de Abel. Eu não sei se você já ficou intrigado com esse texto, mas por que Deus não aceita a oferta de Caim? Ele não dá critérios. Mas a Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim, mas aceita e se agrada da oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel apontava profeticamente para a cruz. A oferta de Abel foram as primícias do campo e dos animais, na verdade dos animais. A oferta de Caim, as primícias da terra. Por que Deus aceita a oferta de Abel? Porque Abel teve que matar animais para oferecer a Deus, mais uma vez dizendo, como Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quem está entendendo, diga aleluia. A cruz está em todo o tempo, em todas as épocas. E a gente nem foi para Apocalipse, que diz que o Cordeiro de Deus que estava morto antes da fundação do mundo. A cruz é o ponto central, meus amigos, da vida e da história da humanidade. Nós vimos aqui na semana passada a Páscoa dos hebreus, Êxodo capítulo 12, o Cordeiro Pascual. Quem estava aqui lembra? A 10ª praga, mate, cada família representada, mate um cordeiro, passe o sangue nos umbrais, coma o cordeiro e celebre a Páscoa antes de sair do Egito. Mais uma vez o cordeiro sendo apontado para o madeiro e a cruz. E os exemplos vão ao infinito, meus amigos. Levítico capítulo de número 12 fala a respeito do dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur, onde 2 bodes eram sacrificados e mortos. Um era sacrificado e o seu sangue era levado até a mão dos sumos sacerdotes, que entravam no Santo dos Santos e apresentavam ali a oferta para o pecado do povo. O outro era sacrificado e era lançado no deserto como símbolo de que o pecado estava distante deles. Mais uma vez, Cristo estava sendo representado naquele lugar. Quem não lembra de Números 21, a serpente de bronze erguida no deserto? Quantos lembram dessa história? Foram picados pela serpente e a cura era, Moisés levanta então uma serpente feita de ouro, se eu não estiver enganado. Levanta a serpente, aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Mais uma vez a cruz sendo representada, porque João diz que o Messias seria levantado como a serpente no deserto, e aqueles que foram curados no deserto, agora olhando para o Messias, seriam salvos e transformados pela graça de Jesus. Isaías 53, o servo sofredor. Quantas vezes você nas suas orações citou esse versículo? O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos. Aleluia. Vocês percebem que em todo o tempo, em toda a história, a cruz estava sendo anunciada. A salvação e a remissão dos pecados estavam sendo anunciados. Salmo 22, seu Roberto. Davi profetizando a respeito do Messias, ainda que talvez não tivesse toda a consciência do que realmente ele estava fazendo, porque a Bíblia tem dessa. Existem vários salmos que Deus usa as canções como músicas proféticas que falavam do Messias. Salmo 22 fala a respeito da crucificação. Perfuraram minhas mãos e meus pés, repartem minhas roupas e lançam sorte sobre as minhas vestes. O que acontece em Jesus na crucificação. Eu enxergo esses exemplos do Antigo Testamento, lembrando de Zacarias 12, olharam para aquele a quem transpassaram. Primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês nessa noite, projeta para mim, por favor. A cruz é o ponto central da história da humanidade. Posso ouvir um amém por isso? Lembrei daquela música, essa não é tão antiga, do Kleber Lucas, no tempo em que ele era aqui, brincadeira. Lembra? Vou deixar na cruz. Quem lembra? Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Os crentes de 40 anos são também. Glória a Deus. Meus amigos, então em Gênesis a pele nos cobre, em Êxodo o sangue livra, em Levíticos o sangue purifica, em Isaías o servo é ferido, mas em Cristo tudo se cumpre.
Aleluia, aleluia. Vocês percebem que desde o Éden até o Calvário, Deus revela que o pecado exige morte. Desde o Éden, o pecado exige morte, mas Ele mesmo providencia o substituto. Jeová Jirê. O Isaac que seria morto, agora Deus providencia o cordeiro. E eles celebram a adoração olhando para o Cristo que viria no futuro. A cruz marcou a sua vida. A cruz mudou a sua história. A cruz continua fazendo milagres. A cruz continua mudando aspectos que outrora eram impossíveis de ter esperança. A cruz continua fazendo milagres, meus amigos. Ela continua sendo o marco da história. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Quantos creem em Jesus? Diga aleluia! 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 Tem uma música que eu gostava demais. Hoje eu estou saudosista, né? Sara Beatriz, o maior vilão sou eu. O refrão ela diz: olhar para a cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. A cruz me faz enxergar quem eu era: pecador, carente da glória de Deus. Mas a cruz, de certa forma, também glorifica o Cordeiro que morreu em meu lugar, está sentado no alto e sublime trono. A Ele nós damos louvor, glória, honra e majestade, porque o Cordeiro venceu e ressuscitou a morte. Aleluia, aleluia. A segunda coisa que eu gostaria de considerar com vocês essa noite, meus amigos, projeta para mim. A cruz não é apenas o meio pelo qual Deus nos salva, mas é um modelo pelo qual Ele nos chama a viver. Deus na cruz, Ele não apenas paga uma dívida, embora isso seja uma verdade absoluta, mas Ele também redefine o que é o amor. Na cruz você percebe que não há justiça separadamente da graça. Não tem como. Justiça é igual a graça, que é igual a salvação, que é igual a remissão de pecado. A cruz, ela divide a história da humanidade, não só através da sua relação com Deus, mas principalmente através da sua relação com o próximo. Talvez você tenha desculpas para dizer, ou você tinha desculpas para dizer: eu não gosto do fulano. Se for palmeirense, então não entra na minha casa. Hoje não é um dia bom para os palmeirenses. Mas a cruz, ela redefine a nossa relação. A cruz, ela destrói dois pecados que sempre envenenaram a relação humana: o orgulho e o ressentimento. O orgulho por quê? Porque Paulo disse: nós somos salvos pela graça. Não é por mérito, não é por performance. E isso faz com que nós entendamos de uma vez por todas que não há nada que me faça ter o direito de achar que eu sou superior a alguém. Porque na cruz Deus resolve todas as nossas indiferenças. Quem está entendendo, diga amém. O cristão que vive sobre a cruz, ele não compete, ele serve. Ele não compara, ele doa. Ele não espera benefícios, ele entrega-se como sacrifício. Então a cruz destrói o orgulho humano, a pretensão e a arrogância de achar que os planos que eles fariam sem Deus algum dia daria certo. A cruz é esse lugar que faz com que eu ame o meu irmão acima de qualquer coisa. E a cruz também destrói o ressentimento. Por que a cruz destrói o ressentimento? Porque depois da cruz,
A gente não cobra mais perfeição de ninguém. Eu vou repetir. Depois da cruz, a gente não tem o direito de cobrar a perfeição de ninguém. Por quê? Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Na pior versão, sendo o pior homem, a pior mulher. Então ela quebra todo o ressentimento. Eu vou só classificar o que é ressentimento. Ressentimento é o sintoma daqueles que não foram tratados da forma como achavam que mereciam. Eu vou repetir, ressentimento é o sintoma daqueles que não foram tratados da forma como achavam que mereciam. Olha, seu Roberto, não me atenderam bem. Olha, vou processar. Estou no meu direito. E aí nós vamos destruindo as nossas relações, porque em algum momento eu não passei pela cruz, e por não ter passado pela cruz, eu não me vejo também vulnerável como aquela pessoa pela qual eu estou acusando. Eu trato alguns casais em terapia de casal, e existe uma ferramenta que a gente usa como princípio, antes de falar sobre as relações e sobre a história que cada casal traz, né? Cada cônjuge traz na sua individualidade. Nós também trabalhamos sobre alguns princípios. E um dos princípios que nós trabalhamos na terapia é a tirania do direito. Já falamos aqui várias vezes. Num relacionamento, em um casamento, não existe direito. Não existe essa tirania. Num relacionamento, se você tentar descobrir quem está errado, já está tudo errado. Se numa relação conjugal você tentar provar e mostrar para o outro que a culpa é dele, já está tudo bagunçado. Não existe tirania do direito nas relações, principalmente depois da cruz. E aí nós aprendemos dentro do consultório que ao invés de exigir que a sua mulher seja a esposa que você merece, que tal você se tornar o esposo que ela precisa? Que tal, ao invés de você criar expectativas para que ambos possam mudar, porque você está sendo ferido no seu direito, que tal você amar sem esperar recompensa e volta? Alguém precisa perder, e a cruz mostra que alguém perdeu. E o perdão gerou a cura para a humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Paulo diz em 1 Coríntios que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. A cruz não é apenas o lugar onde Deus pagou uma dívida, mas é o lugar onde Ele revela o amor verdadeiro, o amor sacrificial. É onde Ele desconstrói a cultura da tirania do direito e a partir de agora Ele estabelece o amor sacrificial. Eu já fui amado, já fui aceito, eu fui eleito, por isso eu amo. Eu amo o diferente, eu amo aquele que não concorda, eu crio uma relação e se alguém tiver que perder, que seja eu, porque o Senhor tem trabalhado isso em mim. Aleluia, aleluia. A terceira coisa, e eu já quero caminhar para o fim. Pedir para a banda já subir, por favor. A terceira coisa que eu gostaria de considerar com vocês. A cruz é o lugar onde Deus escolheu revelar o seu amor, abrindo mão da vingança para promover a justiça. Aleluia. E sabe qual que é o mais interessante? Que depois que você passa pela cruz, depois que a sua vida é atingida violentamente pelo Espírito Santo, Ele vai começar a transformar o teu coração, não do seu jeito, e a partir de então você vai ter algumas características que são parecidas com o seu pai. E a partir de agora, como minha esposa leu aqui na parte da oferta, você em suas ações glorificará o Cordeiro, exaltará o Cordeiro, porque tudo em você vai direcionar mais uma vez para a cruz. A Bíblia diz que aquele que quer seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e caminhe. No nome de Jesus,
Eu espero que a nossa igreja tenha essa consciência desde a sua fundação. Que a gente possa criar um ambiente saudável, porque nós entendemos que vai chegar uma hora que a briga vai ser, tia Gisele, a briga será não porque você não satisfez a minha vontade, a briga será a culpa foi minha, não, fique tranquilo, sabe, quando você quer fazer as pazes de tudo quanto é jeito, não vai ter mais essa ideia de, essa briga acirrada, essa competitividade, não, vão ser pessoas com o fruto do Espírito, revelando o Criador, revelando aquele que o chamou para a boa obra, e a partir de então, uma igreja saudável em Cristo Jesus, porque ela foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Quantos desejam ser uma igreja intencional para os últimos dias? Diga amém. Amém. Não existe avivamento sem a restauração bíblica, sem a restauração do caráter de Deus na nossa vida. Por isso eu encerro dizendo o porquê que a cruz ele é um escândalo da humanidade. Porque o Deus Todo-Poderoso resolveu se revelar, se humilhando e mostrando para cada um de nós que essa é a forma de se relacionar com esse mundo para glorificar o nome daquele que te chamou. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? Sem fio. Você pode se colocar de pé nessa hora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu não quero